Amados irmãos, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com todos. Este será o nosso 15º estudo na palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Efésios. E quero convidar meus irmãos a atentar para o texto de Efésios 4, versículo 25 a 32, que nós vamos ler nesse momento. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros como Deus em Cristo também vos perdoou. Que o Santo Espírito do Senhor nos abençoe e nos edifique com a palavra desse texto do apóstolo Paulo. Queremos lembrar que Paulo está tratando a parte prática da carta aos Efésios, quando ele está exortando os cristãos efésios sobre a conduta que eles deveriam ter como cristãos no mundo em que eles viviam, a época em que eles viviam, uma cidade e o contexto histórico em que eles viviam. No versículo 17 até o versículo 24, Paulo apelou aos crentes efésios que não mais andassem como andam os gentios. Isso foi o nosso estudo passado. Ou seja, que agora crentes em Cristo Jesus não poderiam mais ter algumas práticas que eles tinham antes de estar em Cristo Jesus. Assim como os gentios que não têm Cristo hoje andam segundo o curso deste mundo, segundo as inclinações da carne, e que por isso eles, como crentes em Jesus Cristo, não poderiam mais andar assim, mas deveriam andar como filhos da luz. E nós vimos como é que andam os filhos da luz. Paulo diz que o que ele esperava dos crentes é que eles fossem instruídos na verdade, como eles foram instruídos na verdade. E por serem instruídos na verdade, conhecendo a verdade, sendo procedentes da verdade, deveriam e poderiam, tinham poder para fazer o que Paulo exorta, despojar-se do velho homem, das velhas atitudes, dos velhos hábitos pecaminosos, considerados nas Escrituras Sagradas. E ao despojar do velho homem, viesse a revestir-se do novo homem, em justiça e retidão procedentes da verdade. Para isso, renovando o seu entendimento. Agora, daí para frente, Paulo dará vários exemplos claros e provas claras da vida de alguém que de fato se converteu a Jesus Cristo, que foi instruído na verdade, que tem se renovado no seu entendimento e que pode, por isso, despojar-se do velho homem e revestir-se do novo homem. E é o que se esperava daqueles crentes efésios, uma mudança radical na sua vida. De fato, o cristianismo, seus valores, seus princípios, se propõem como uma mudança radical no mundo em que nós vivemos, que vive segundo o seu curso, as inclinações da carne, aos principados e potestades. Duas exortações importantes no texto que nós acabamos de ler. Se você olhar o versículo 27, Paulo vai dizer o seguinte: não deis lugar ao diabo.
Esta é uma advertência séria. Não deis lugar ao diabo. E no versículo 30, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não deis lugar ao diabo, não entristeçais o Espírito Santo. Dar lugar ao diabo é entristecer o Espírito Santo. Dar lugar ao diabo é dar evasão às tendências da carne, seguir o curso deste mundo, os velhos hábitos pecaminosos. Isso é dar lugar ao diabo. E segundo aspecto, uma vez que se der lugar ao diabo e as práticas pecaminosas, entristece o crente o Espírito Santo, no qual ele foi selado. Portanto, a proposta do apóstolo Paulo é que os crentes viessem alegrar o Espírito Santo. E alegrar o Espírito Santo é exatamente esse aspecto de não dar lugar ao diabo, não dar evasão à carne, mas na sua luta contra a carne, prevalecer os frutos do Espírito Santo em sua vida. Uma novidade de vida. Há um bom livro que você, com certeza, alguns já devem ter visto, outros talvez não. É um livro de John Stott, que é chamado O Discípulo Radical. John Stott trata da responsabilidade do cristão, do seu viver em relação ao mundo que ele vive hoje. Servir e testemunhar de Cristo ao mundo e ao mesmo tempo não se contaminar com o mundo. E para tal, os discípulos do Senhor Jesus Cristo devem ter uma postura radical contra o pecado e as inclinações deste mundo. Então, os discípulos de Jesus são chamados a desenvolver uma contracultura cristã no mundo em que nós vivemos. Com o poder do Espírito, pela orientação da Palavra de Deus, resistir às tendências contemporâneas nossas, que são grandes desafios para a radicalidade do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos são, portanto, desafiados, neste livro de John Stott, a não se dobrarem diante das rajadas das opiniões públicas e as filosofias e as tendências deste mundo em que nós convivemos. Portanto, a conduta cristã deve manifestar no mundo em que nós vivemos como testemunho uma transformação moral, uma transformação comportamental. Versículo 25, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso, esta conjunção coordenativa, que é conclusiva, está chamando, com a proposta daquilo que foi dito até aqui, para o que ele vai dizer agora, como exemplo daquilo que ele havia dito e exortado anteriormente. Ele diz que aqueles crentes, eles são criados segundo Deus, em Cristo Jesus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E logo a seguir, no versículo 25, ele diz, por isso, ou por esta causa, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Deixar a mentira, falar a verdade, isto é um exemplo dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí passado dias de inquietude no nosso país, com os inquéritos do nosso STF, nos fake news, as suas investigações, e como tem incomodado tanta gente, e como o fake news de fato incomoda e atrapalha a nossa vida diária, não é? Quem de vocês constantemente não repassa uma mensagem, logo a seguir você recebe outra dizendo fake news. Quando a gente está despercebido, já passamos uma mentira para frente. E é importante o falar a verdade. E ter uma imprensa que fale a verdade é tão importante, e brasileiros que falem a verdade é de suma importância para a estabilidade política do nosso país. Falar a verdade, segundo o apóstolo Paulo, é um exemplo do despojar do velho homem, que é composto de mentira, que é fundamentada em mentiras, mas que conheceu a verdade, por isso ele vem renovar um novo homem, com um novo homem, falar a verdade, portanto, é o exemplo do despojar do velho homem e o renovar-se do novo homem segundo o Senhor Jesus Cristo.
Mentira e verdade, coisas antagônicas, não podem coabitar no coração, na mente e nos lábios dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? João 8,44, Jesus confrontando os fariseus, Jesus diz que eles são filhos do diabo. Isso foi uma palavra dura do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz que aquele que é mentiroso se assemelha ao diabo, que é o pai da mentira, e em quem nunca prevaleceu a verdade, porque ele é mentiroso desde o princípio, segundo o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Então os discípulos do Senhor Jesus Cristo devem andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, agir como Jesus agiu. Ele é o nosso protótipo, ele é o nosso exemplo. E uma vez que professamos Jesus Cristo, devemos zelar pela verdade nos nossos lábios, caminhar segundo a verdade, seguindo a verdade, para não estarmos laborando segundo o pai da mentira. Efésios 4,15, Paulo já havia exortado anteriormente sobre isso, quando ele dizia, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo no cabeça que é Cristo Jesus. Ele explica que a mentira quebra a unidade da igreja, que é uma família, que somos irmãos, que devemos falar a verdade com o nosso próximo. E ele diz por que devemos falar a verdade, porque somos membros uns dos outros. Ele está tratando do contexto eclesiástico, igreja. Irmãos devem falar a verdade com os irmãos. Ainda que doa, a gente precisa saber tratar da mentira com a verdade. Nós somos um corpo de Cristo e o Senhor Jesus diz que seus discípulos precisam dizer a verdade com o seu próximo. E o seu próximo pode ser na sua família, pode ser na igreja, na escola, no trabalho ou em qualquer lugar. É seu próximo. Fale cada um a verdade com o seu próximo. A verdade, ela cria grandes obstáculos para o bom funcionamento de qualquer relacionamento, seja social, familiar, eclesiástico. Marido e mulher, pais e filhos. Quantos obstáculos nós criamos quando proferimos alguma mentira dentro de casa, proferimos uma mentira na igreja, proferimos uma mentira para o nosso amigo, para a nossa sociedade. A verdade sempre estabelece confiança, segurança uns aos outros. Ao contrário da mentira, quando ela é manifestada e quando ela é revelada ou descoberta, traz tantas desgraças no contexto em que nós a proferimos. E a nossa mentira pode prejudicar uma ou muitas pessoas. Lembramos que a primeira mentira registrada nas Escrituras. Você lembra qual é a primeira mentira registrada nas Escrituras Sagradas? Está lá em Gênesis capítulo 3. Quando o pai da mentira, em forma de serpente, vai enganar com a mentira Eva e Adão. Deus disse a Adão e a Eva para não comerem do fruto da árvore que havia no centro do jardim. Podia comer de todas as outras, menos daquela, porque no dia em que comesse daquela, eles haveriam de morrer. Satanás pergunta para Eva, é assim que Deus disse, já lançando uma proposta de dúvida. E quando Eva responde o que Deus lhe havia dito, Satanás diz para Eva, é certo que não morrereis. Olha aí um contraditório. Deus disse, morrereis. Satanás, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e vós sereis como Deus. Com essa mentira, sabemos qual foi o resultado. Não só para Adão e Eva, não só foram prejudicados os dois, mas toda a terra, toda a raça humana,
até os dias de hoje. Eles perderam a comunhão com Deus, foram expulsos da presença de Deus. A terra se tornou maldita por não darem crédito à verdade divina e darem lugar à mentira de Satanás. Olha o perigo de dar lugar à voz do diabo. Por isso Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Se conhecemos a verdade, primamos por ela, zelemos por ela. Mentira e verdade não pode conviver na vida do crente. Por quê? Apocalipse 22, versículo 15, o apóstolo João traz uma severa advertência, dizendo que ficarão fora do reino de Deus, quando Jesus vier julgar o mundo, ficarão fora do reino de Deus todos aqueles que amam e praticam a mentira. Amam e praticam a mentira. Por isso Paulo disse que, deixando a mentira, fale cada um a verdade uns com os outros. Porque mentira é uma contradição na vida do crente em Jesus que conhece a verdade. E falar a verdade, deixar a mentira, é prova de real conversão de novo nascimento. Não pode ter nos lábios do crente a prática da mentira. Segunda coisa que o apóstolo Paulo diz nesse texto sagrado, como conduta cristã, manifestando transformação comportamental, deixando a mentira, fale cada um a verdade com os outros, uns com os outros, com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos. O apóstolo Paulo está mostrando com esse texto, nesse tempo verbal, que irar é uma possibilidade na vida de qualquer ser humano. Comumente nossos teólogos apresentam nas escrituras sagradas a ira que é justificada, ou chamada ira santa, e a ira pecaminosa. Quando é que uma se diferencia da outra, se ambas são ira? Quando o resultado de estar indignado com alguma coisa, indignado com alguma ofensa, indignado com algum pecado, indignado com alguma injustiça, nós laboramos em pecado. Nós agimos pecaminosamente. A Bíblia Sagrada nos apresenta que muitas vezes Deus se irou contra Israel e contra algumas pessoas. Mas Deus jamais pecou e ele agiu com justiça. Então a ira, chamada santa, justificada, é quando nós de fato ficamos indignados com algum ato de injustiça, algum ato pecaminoso, e a nossa ação não só é desaprovar aquilo, mas como condenar aquilo e trazer à tona o que é de fato justo e verdadeiro. Se nós vemos uma injustiça, um pecado e nós fechamos os olhos, se negligenciamos, se nos omitimos diante de tantas injustiças, isso também é pecado. Mas, no entanto, Paulo está dizendo para os crentes do Corinto o seguinte: irai-vos e não pequeis. Ao dizer não pequeis, Paulo está pedindo exatamente a prova de mudança do temperamento e do agir do velho homem para o agir do novo homem que se ira sem dar lugar ao pecado, sem agir pecaminosamente. Vai agir como Deus agiu, agir como Jesus agiu, agir como os santos devem agir. Com justiça, retidão, procedentes e agindo com a verdade. A pessoa descontrolada, sem domínio próprio, quando irado, a sua explosão machuca tantas outras pessoas e não produz justiça, porque a ira do homem não produz justiça. Ao explodir, faz coisas danosas a si mesmo e faz coisas danosas aos outros, coisas danosas às pessoas que são da sua mais íntima sociabilidade, familiares, marido, esposa, pais e filhos. Paulo diz que não deve
o crente irar e pecar. Quando nós iramos e nós pecamos por causa desta ira, nós vamos ferir muitas pessoas. Vamos fazer o que não devíamos fazer, vamos dizer o que não devíamos fazer. Portanto, temperamento controlado pelo Espírito Santo é prova e evidência de que os frutos do Espírito Santo estão presentes na vida desta pessoa, na nossa vida. E um dos frutos do Espírito Santo na vida do crente vem delimitar a ira quando nós somos sujeitos a elas. São eles a longanimidade, que é a paciência, de aprender a suportar as coisas, e o domínio próprio, que é o agir sem impulsividade, com controle, com racionalidade. Provérbios 29:11, Salomão diz o seguinte: o insensato ou o tolo dá vazão à sua ira, explode, mas o sábio a domina. Por isso é perigoso o furor do ser humano. Nós encontramos ainda na Escritura Sagrada a exortação de Paulo dizendo o seguinte: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo tem em mente o Salmo 4, versículo 4, quando está dizendo: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ele está dizendo que o novo homem, segundo Jesus Cristo, procura ser pacificador, não vingativo, que não cultiva ressentimento e amargura quando ferido por alguém. Somos membros uns dos outros e devemos cultivar a amizade e a verdade e promover a comunhão, mantendo as emoções sob controle, prontidão em sanar algum erro e, por fim, a sua ira. Eu creio que muitos de vocês que estão me ouvindo agora, assim como eu, quando criança, quando a gente tinha alguma briga com algum coleguinha, a gente batia no rosto assim de um lado do outro, assim, Belém, Belém, para nunca mais ficar de bem. Você já fez isso na sua vida? Eu me lembro disso. Isso quer dizer o seguinte, que quando nós nos mantemos irados, quando reservamos dentro de nós a ira, não pomos fim à ira, nós nos apartamos da comunhão, da amizade, do companheirismo de algum irmão, de algum amigo, de algum familiar. Jesus disse que o próprio culto desta pessoa está interrompido com Deus, está comprometido porque ele tem algum problema com alguém que não foi resolvido. Não está em comunhão com o seu próximo. Como pode estar em comunhão com Deus? Mateus 5, 21, 24, o Senhor Jesus assim disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão e chamá-lo de tolo estará sujeito ao inferno. Se, pois, ao trazerdes ao altar uma oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai, volta, reconcilia com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Jesus está ensinando exatamente o que Salmo 4 disse, e o que Paulo está dizendo, exatamente o que o Senhor Jesus Cristo diz, que nós devemos ter pressa com a da pacificação e da reconciliação. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe a ira ter proporções demasiadas. Põe fim logo nisso, porque isso acaba mal. Significa ter pressa e prontidão quanto à reconciliação, em promover a paz e não manter nem sequer raiz de amargura no coração. Porque quando a raiz de amargura brota, ela vai ferir muita gente, vai contaminar muitas pessoas. Lembra da exortação de Davi no Salmo 37, versículo 8, quando ele diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Esta é a expressão de Davi no século passado, a expressão do Senhor Jesus Cristo.
E é o ensino do apóstolo Paulo para nós nesses dias. Em Gênesis capítulo 4, nós temos um exemplo de um descontrole da ira pecaminosa e o que ela pode fazer, como ela pode contaminar não só a si mesma, e como fazer tantos males a outras pessoas. Quem não conhece a história de Caim e Abel? Ao ser reprovado por Deus quanto ao sacrifício e à oferta, e ele ter sido reprovado e seu irmão ter sido aprovado, a sua oferta não foi aceita e a oferta de Abel foi aceita. Diz o texto bíblico que descaiu o semblante de Caim. E ele irou-se sobremaneira. Esta expressão, irou-se sobremaneira. Deus vem até Abel, até Caim, desculpe. Chama por Caim e dá oportunidade a Caim de mudar o seu coração. Deus pergunta: por que andas irado? Por que descaiu-lhe o semblante? É claro que Deus sabia a resposta. Isso era apenas uma indução para que ele pudesse falar, dialogar, desabafar, confessar. E diz mais Deus: se procederes certo, ou se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis a porta o pecado, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eis que a porta o pecado, e o teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Porém, Caim, cultivando amargura por vários dias, por fim matou o seu irmão Abel, por causa da sua ira contra Deus. A ira de Caim não era contra seu irmão Abel. Seu orgulho foi ferido quando Deus o reprovou. E o orgulho ferido fez com que ele ficasse irado com Deus, e talvez irado consigo mesmo. Mas ele não refletiu, não considerou essa situação e atribuiu ao seu irmão a sua culpa. E por isso ele feriu o seu irmão de morte. Não é verdade que tantas vezes um coração irado, amargurado, fere outros que nada tem a ver com a nossa história, com a nossa ira? Por isso o apóstolo Paulo diz: cuidado, não deis lugar ao diabo, não guarde amargura. O cristão, o novo homem, não tem direito a atos vingativos contra o próximo, mas precisa ter toda disposição para o bem com relação ao seu próximo, mesmo quando é ferido. Paulo ensina qual deve ser o ânimo cristão frente ao mal sofrido. E ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dar lugar à ira, quem sabe assim, dar passagem à ira, e a ira de Deus, ou a justiça de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Por isso, Paulo diz: irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essas duas considerações que tiramos do texto agora são provas de alguém ser nova criatura. Meu querido irmão, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Não dê lugar ao diabo, que é o pai da mentira, pai das confusões, pai das intrigas, das dissensões e separações das vidas. Haja como o Senhor Jesus Cristo, fale a verdade, haja com verdade, siga a verdade, seja um pacificador nos seus relacionamentos com o seu próximo, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Mesmo que você seja o ferido, trabalhe para instaurar a confiança nos seus relacionamentos. Se porventura você deu a margem a que isso gerasse desconfiança, se houve mentira nos seus lábios, trate agora por meio de confissão
Mude essa sua atitude, mude sua história. Sendo verdadeiro, sendo temperado, pratique o bom humor. Creia no poder do Espírito Santo que está em você, que é selo de Deus em você, de Cristo em sua vida, e por meio dele venha despojar das velhas atitudes e hábitos desaprovados da palavra de Deus. Manifeste novidade de vida. Ou seja, tenha atitudes de uma mente renovada pelo Espírito e atitudes e hábitos vistos no Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja gracioso e que nós sejamos hábitos de fato pelo Espírito Santo, sempre falar a verdade. De sermos pacificadores, dominando nossas emoções. Você tem, gostando dessas duas proposições agora, que refazer alguma coisa nos seus relacionamentos? É tempo de fazer isto hoje. É tempo de confessar a Deus, é tempo de buscar reconciliação, é tempo de manifestar novidade de vida. Nós vamos continuar no próximo estudo falando sobre isto. Nos acompanhe em nossos estudos. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, temos plena convicção de que muitas vezes nós o entristecemos com as nossas atitudes. E nós pedimos perdão. Dá-nos motivações de fato, Senhor, em nosso coração, movido pela verdade, pelo amor, de termos o nosso caráter transformado, nossas emoções controladas. Que vidas de maridos e esposas, de pais e filhos, de amigos, de irmãos, sejam restabelecidos, que vidas de casais sejam restauradas, por darem lugar às obras do Espírito Santo em sua vida e fazer fluir os frutos do Espírito Santo por uma convivência e uma comunhão com Ele. Traz sobre tua igreja renovo, sobre os teus filhos, renovo do teu Espírito Santo. E que o Senhor tenha prazer e alegria com o nosso viver. Louvado seja teu nome, hoje e sempre. Amém. Graça e paz seja com meus amados irmãos.